guys! Começando mais um Purple Boost com o nosso aluno Gustavo. Gustavão, tudo bem contigo, brother? Como é que tá? Tranquilo, beleza pura. Cara, pra gente começar, é o seguinte. O Gustavo conseguiu uma das três coisas que todo mundo tem vontade de fazer. Eu sempre vejo as pessoas falarem que tem vontade de emagrecer, tem vontade de se exercitar e tem vontade de aprender um outro idioma, de aprender inglês. E tu conseguiu essas três façanhas. Hoje trabalha usa o inglês, acredito, no trabalho. Conta pra nós, cara, como é que tu conseguiu? O que te inspirou, o que te motivou? Tchê, eu comecei a fazer inglês quando eu estava na faculdade, porque eu via que eu ia precisar no futuro. No... E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na Agrotech, que é a empresa que eu estou hoje, ainda, que representa duas marcas uma de GPS, de aviação agrícola, e a outra de atomizadores para aviação agrícola também. Uma fica dos Estados Unidos, a Satilock, e a outra na Inglaterra, a Micronair. Então, a gente lida diretamente com eles, tanto com informações técnicas ou para vendas, então a gente usa muito isso. E a parte física, eu cheguei a 110 quilos, o meu ronco era insuportável, literalmente insuportável, e aí abriu a academia de jiu-jitsu quase do lado da minha casa, 200 metros da minha casa, e aí eu comecei a ir... Eu sempre quis fazer jiu-jitsu desde pequeno, eu via os lutadores no UFC, iam lá e ganhavam de todo mundo, aí eu queria fazer jiu-jitsu, tive a oportunidade, e aí foi. Que legal. E como é que deu esse estalo? O ronco foi um dos gatilhos para tu começar a se exercitar. Mas tu já vinha pensando em fazer jiu-jitsu? O que te chamou a atenção? Como é que foi começar? Eu sempre pratiquei esportes, desde do colégio, eu jogava vôlei quando eu estava no ensino médio, pedalava muito, pedalei muito. Aí na pandemia não podia fazer mais nada e pedalar só não estava adiantando. Aí em seguida abriu a academia aqui. E eu sempre quis. Desde pequeno eu via no UFC 1, 2, 3, do Royce Gracie lá, batendo em todo mundo, ganhando só com jiu-jitsu. E aí me, me deu o gatilho de um amigo meu que pratica ainda no Índio. E ele disse, vamos ali. E aí eu fui e viciei. Não tem como parar mais também. Há quantos anos tu está fazendo? Eu já tô há 3 anos e meio, mais ou menos. Campeonato já participou? Quantos já ganhou? Conta um pouquinho mais. O primeiro que eu participei foi ano passado, aqui em Pelotas, na Copa Extremo Sul. Foi meu primeiro campeonato. Foi quando eu perdi uns 6 quilos em um mês ali, que eu queria bater o peso. Perdi, mas lutei. E aí, esse ano, eu estou participando do circuito estadual da Federação de Jiu-Jitsu do Rio Grande do Sul. E já foram 6 etapas agora, a última no domingo. Eu estou bem posicionado no ranking. Ele tem o ranking. Ganhei das 6 etapas. Eu tenho 4 ouros na categoria e absoluto. E sem kimono também eu estou lutando. Sem kimono eu estou em primeiro no ranking. Quantas horas de treino por semana? Eu treino todos os dias, de segunda a sexta, 1 hora e meia. Mais treinamento físico, 1 hora e meia, 3 vezes por semana. Trazendo exercício e o inglês para a parada. Tu já chegou a se encontrar com um gringo, com a galera de fora em algum momento? Ou só brasileiro, por enquanto? No jiu-jitsu, só brasileiro por enquanto. Mas eu assisto bastante lutas e campeonatos, tem bastante nos Estados Unidos, e aí é basicamente só em inglês. Não tem... Os narradores narram em inglês. Até os lutadores brasileiros que estão lá falam em inglês nas entrevistas. É só em inglês. Gustavo, deixa eu voltar um pouquinho ali, quando tu estava na faculdade e você comentou assim, cara, tu tá trabalhando numa empresa que tem filial na Inglaterra e nos Estados Unidos. Que tipo de situação você passou e tu conseguiu entender assim, cara, me dei bem porque eu falava inglês? Principalmente nos congressos agora, que
antigamente, quando eu nem ia nos congressos, contratavam um intérprete, sempre alguma coisa assim. Agora a gente vai, tem uma colega minha também que fala inglês, e tem congresso que ela não vai, vou só eu, e a gente fica de intérprete deles. E aí vem dos Estados Unidos, vem da Inglaterra. Esse ano tínhamos, no Congresso da Aviação, tinham 2 americanos, norte-americanos, e 2 ingleses, das empresas que a gente representa. Então, a gente ficava só de tradutor ali, conversando e tentando fazer negócios com eles, né? A gente tem vários alunos que comentam que eles acabam sendo basicamente uma figura imprescindível na empresa, porque eles conseguem falar inglês dentro de um universo que pouquíssimas pessoas falam, né? Que tipo de situação tu percebe assim que tu é mega importante, assim, tu consegue sentir essa diferença das pessoas te acessarem, te procurarem? Conta um pouquinho mais para nós, assim, o quão relevante é a tua participação ou o quão dependente de ti por falar inglês acaba o ambiente se tornando. Na parte do atomizador rotativo da Micronair, que nós somos representantes, e basicamente eu sou o que mais tenho conhecimento nesse equipamento da nossa empresa. Eu estudei o equipamento a fundo, eu faço as vendas e eu dou a manutenção, então eu tenho bastante conhecimento nesse equipamento e eu tenho contato dos engenheiros e marketing lá na Inglaterra. Então, a gente sem o inglês eu não teria essa proximidade com eles para conseguir até melhorar o equipamento ou passar alguma informação para o cliente e fazer essa ligação entre o cliente final que está usando o equipamento e o pessoal que está dentro da fábrica lá na Inglaterra. Legal. E que diferenças tu percebe assim na cultura, sabe? Relacionamento mercado brasileiro, mercado interno e se relacionando com o mercado externo. A principal diferença do mercado interno nosso aqui é que o pessoal usa tudo até se acabar. Ou pega um equipamento e vai usar ele tudo que der da vida útil dele, ele vai usar até o final. E lá fora o pessoal começou a estragar, compra um novo. Então, comercialmente, lá fora é mais movimentado que aqui. Também financeiramente, até porque, né, como tudo é em dólar, para eles é só a moeda corrente. Para nós é em dólar. Então, complica um pouquinho. Legal. E conta pra gente alguma situação, sei lá, diferente, engraçada, que tu participou desses congressos, de sendo intérprete da galera, ou algumas situações mesmo muito diferentes que tu participou, assim. Tem alguma coisa que tu lembre? Engraçada o meu público é basicamente pilotos, donos e pessoal mais velho. E eles contam piadas, muitas piadas, e pedem para mim, traduz pro gringo. E eu tenho que traduzir as piadas que às vezes não são politicamente corretas. E aí os ingleses mesmo, eles são loiros de olhos azuis, e tu vê que eles estão muito constrangidos. Sobe o vermelhão. A galera é muito polite, né? Muito educada. É muito engraçado. Interessante. Quando as pessoas pensam em aprender inglês, elas imaginam que eu tenho que falar igual nativo, perfeitamente, saber todas as regras. Mas na vida, no dia a dia, tu tem que saber se comunicar. Essa é a ideia. Né? Você trabalha de forma técnica, mas sabe apresentar o teu produto, sabe vender, tem todo o conhecimento técnico. Mas, além disso, tem um relacionamento. Essa questão de contar piada, coisa bem brasileira mesmo, é uma coisa que acaba estreitando o relacionamento. Conta pra gente como é que é essa questão de saber falar inglês, mas também saber
ter uma conversa de networking, uma conversa não técnica. Pós-congresso, por exemplo, a gente tem que fazer o network. A gente vai para bar, conversa, passa a noite bebendo, fazendo os gringos dar risada. Com isso, a gente consegue fazer o mundo girar, né? Se ficar só na parte técnica ali mesmo, tu acaba que tu fica limitado. E o cara só vai falar contigo. Às vezes ele quer lançar um produto, ou quer. Agora mesmo, estão lançando da Satilock nos Estados Unidos, estamos lançando um equipamento novo, um DGPS novo. Nós estamos testando ele no Brasil primeiro. E eles atendem o mundo inteiro. Eles fizeram lá, estão testando lá e mandaram para cá para nós testar também. Então isso aí é a gente. Por quê? Porque a Karen, que trabalha comigo, tem uma relação excelente com o pessoal da Satilock. Tem o WhatsApp deles pessoal, conversa com eles direto. E eu sou com o da Microner. Que bacana, cara. E Gustavo, o que que tu diria, tá? Porque me parece, né? Tudo que tu já conquistou, uma pessoa mega disciplinada. E como a gente estava falando no início aqui, para uma pessoa aprender um outro idioma, ela vai fazer porque ela tem uma extrema necessidade de algo, ou ela passou por alguma coisa. Mesma coisa, você que estava lá, queria emagrecer, estava com cento e poucos quilos, queria emagrecer, estava sentindo um problema. Pô, foi lá se exercitar, foi praticar esportes, hoje está apaixonado pelo jiu-jitsu aí e está competindo. Que tipo de correlação tu faz com essas skills, com essas habilidades? Que relação que tu faria, assim? Eu precisava, na faculdade, eu cheguei ali e eu comecei a ver que tinha muitos artigos em inglês e manuais de máquinas, tudo em inglês. E foi aquela necessidade mesmo, ó, eu vou precisar isso aqui no futuro. E do físico, eu vi que eu ia morrer. Eu tava com apneia, tava ruim. Aí a gente tem que buscar a solução do problema que tu tem, né? Um foi motivado pela dor, pelo medo ali de pô, saúde, e o outro foi vislumbrando as É, oportunidades. Muitas pessoas comentam que tudo isso é importante, né? Pô, saúde é importante, aprender inglês é importante, ter um peso ideal é importante. E elas vão empurrando com a barriga. Antes de tu tomar a decisão, vou aprender inglês. Tu chegava a adiar, tu chegava a pensar nisso e foi protelando ou não? A primeira hora que tu viu que tu estava precisando, tu começou a aprender. Como é que foi essa tomada de decisão vou estudar inglês, vou aprender mesmo? Como é que foi essa? Chegou a adiar antes ou não? eu empurrei bastante com a barriga, bastante. O meu irmão já fazia inglês antes, bem mais novo do que eu, bem antes do que eu, ele é mais novo que eu, ele fazia inglês, ele estava no colégio ainda. Depois de um tempo, um colega meu na faculdade disse, eu vou fazer TOEFL. E eu, vou ver qual é que é. Aí entrei na TOEFL, porque ele ia fazer, fui junto com ele. Quanto tempo depois tu sentiu que tu já estava conseguindo se comunicar? Depois de começar o curso com a gente? Foi na primeira imersão que eu vi que eu conseguia me comunicar em inglês. Na imersão, quando tu chega numa pessoa e dá um bom dia, e a pessoa não segue o roteiro que tu fez na tua cabeça, tu tem que responder outra coisa que tu não estava pensando, aí tu vê, eu sei um pouquinho, já está melhorando. E aí foi na imersão que me deu eu sei. No meio do caminho, tá? Tanto para aprender inglês, quanto no jiu-jitsu, quanto para perder peso, deve ter, em algum momento, ter batido aquela desmotivação, vontade de desistir. Sentiu isso em algum momento? Só no jiu-jitsu que quando eu estava baixando o peso para a competição, minha primeira competição, que eu botei na cabeça que eu ia lutar de médio, que é até 82,3 kg de kimono, e eu tava com 87, ali me deu vontade de dizer, não vou. Mas depois, quando eu bati o peso ali, não, agora eu vou lutar no meu peso
e vou terminar. E no inglês também, eu botei na cabeça, não, eu vou terminar. Não, não tive um... Tem dias que tu não tá afim de ir pra aula, mas tu vai no outro, e assim vai. Se o Gustavo de hoje, tá, que conseguiu atingir esses resultados, pudesse ter uma conversa com o Gustavo lá atrás, quando estava empurrando com a barriga, como é que seria essa conversa? Tchê, para de comer e beber tanto, porque a barriga vai ficar pior. Conta um pouquinho dessa experiência. O que tu diria para um aluno assim, cara, tu tem a oportunidade de aprender e tu pode começar, como tu pode adiar? Tchê, eu diria pra ele assim, ó, cara, não adia, porque tu vai precisar daqui a pouco. Quanto mais tempo tu demorar para começar, mais vai demorar para acabar. Nessa adiação de tempo, tu vai perder alguma oportunidade lá no futuro. E aí, depois de tu perder, tu vai ter que correr atrás. E aí é mais difícil correr atrás. A dor da perda deve ser maior, né? Do que a, Pois é, a, a dor da persistência, do começar. exatamente. Fora o jiu-jitsu, fora trabalho, o que tu curte fazer nas horas vagas? Quais são os teus hobbies? Que horas vagas? Quando o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pescar muito, não tenho tido tempo. E ainda mais com esse tempo de Pelotas maravilhoso que tá difícil para pescar. E eu sou aquarista também. Eu tenho muitos aquários. Eu tenho 3 aquários em casa, 2 de 200 litros em casa, e tenho um no meu serviço também que eu montei lá. Então o tempo livre a gente não tem muito mais. Se tu tivesse começado a faculdade fluente em inglês, como que seria? Provavelmente seria melhor. Provavelmente eu poderia ter me inscrito em alguma bolsa internacional, talvez, que surgem de vez em quando, né? E aí é aquela oportunidade que tá ali a vaga, ó. Inglês fluente. Tu não tem, tu não vai. Quando tu começou a aprender, tu encarava como um investimento, tu precisou fazer um aperto nos cintos, assim, cara, eu vou investir. Ou tu fez, não, na época que tu começou, tu pensou, não, vou fazer de boa. Como é que foi essa tomada de decisão e encarar inglês como investimento? Cara, na época foi bem de boa. Foi bem de boa mesmo. Eu tava. Na época eu era sustentado ainda pelos pais, então foi muito de boa para mim. Eu não senti o aperto. Mas eu via direto, vários colegas meus diziam, pô, eu quero fazer, mas é caro, não sei o quê. E eu ia com eles nos bares de noite, ali na Gonçalves Chaves, ali, e eles deixavam ali 100, R$ 200 por dia. Essa é uma desculpa que não é caro. Tu bebe o valor da mensalidade de uma academia e de um curso de inglês numa semana, tranquilamente. É só que ninguém coloca não, não bota numa planilha ali, ó. Ó, eu tô bebendo R$ 100 por dia, mas não se dá conta. Não tem como argumentar. Toda a tua experiência na Topway, né? Tu comentou que gostou muito da imersão, que tu sentiu que te desbloqueou. O que mais te chamou a atenção em toda a metodologia, em todo o programa? Naturalidade que tu começa a entender as coisas. É meio até assustador, assim, porque tem coisa. Tinha na época do livro, era lá os primeiros livros, aquele de Zion. E aí tinha. Tu lia o livro em casa e eu não entendia. E aí, quando eu chegava na aula, com o professor lendo e explicando ali, tudo em inglês que eu não sabia, eu começava a entender. E aí isso aí começou a me falar, isso é melhor que traduzir. Na minha cabeça, parecia muito melhor do que simplesmente traduzir o texto ali. Não sei se já aconteceu contigo, mas alguns alunos já comentaram assim: quando eu atendi uma ligação, participei de uma videochamada e tal, e a galera me olhou assim: oh, tu fala inglês? Aconteceu isso? Como é que foi essas primeiras experiências? A primeira experiência que eu tive falando em inglês mesmo foi num congresso que teve aqui em Canela, congresso
da aviação agrícola também, em Canela, Congresso do Mercosul, acho que foi, ou Sul-Americano, acho que foi. Tinha bastante gente de fora. E veio veio um texano, aquele inglês bom de entender, e um inglês mesmo. Aquele inglês parece o Mr. Bean, caminhando, inglês, terninho. Os dois sotaques falando comigo ao mesmo tempo. Aquilo ali foi um... Eu travei. Eu literalmente travei, chacoalhei a cabeça, olhei para eles e pedi devagar. Que aí eu tive que dar um... Aí a minha colega que estava comigo, a Karen, ela veio e que houve? Aí ela me deu, conversou com o outro e aí nós começamos a se entender tudo ali de novo. Foi só foi o primeiro baque de... E outra vez também, acho que foi ano passado, que tocou meu telefone, simplesmente olhei um número estranho, que eu nunca tinha visto. O número começava com +1, nem sabia o que era. Quando eu atendi, era dos Estados Unidos falando comigo como se eu fosse um amigo dele lá, que era o presidente da empresa lá ligando, querendo saber dos equipamentos e tal. Aquilo foi assustador. Mas se virou bem. Não, comunicação foi feita, mas é quando não tem a chavinha de desligar, tu vem pensando, tá conversando, não sei o que, e aí vai pro inglês. Agora vamos. Fechou então, Gustavão. Cara, muito obrigado mesmo. A tua história com certeza vai inspirar muita gente. Muita gente que está empurrando com a barriga se exercitar, muita gente que pode estar empurrando com a barriga emagrecer, aprender um outro idioma. E, cara, é muito legal ver que tu conseguiu conquistar isso e vem conquistando cada vez mais coisas. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês aí. Qualquer coisa é só chamar.